De volta ao presídio, Roger Abdelmaci deixa condomínio em São Paulo, onde cumpria prisão domiciliar, e retorna a P2 de Tremembé. O benefício foi revogado pela Justiça após o Ministério Público de Taubaté entrar com 2 recursos, mas a defesa promete recorrer. Ao vivo, vamos entrevistar o promotor Luiz Marcelo Negrini, da primeira vara de execuções penais, autor do pedido de retorno do Abdelmaci à penitenciária. Temporada de inverno. Campos do Jordão está preparada para receber 1,5 milhão de turistas. E além do friozinho, um centro de convenções oferece diversas atrações. A gente estima receber em torno de 200 mil pessoas ao longo da temporada. O empreendimento inaugurou hoje, dia 1º, e vai até o dia 29 de julho. Esporte. Taubaté estreia com empate na Copa Paulista. E as dicas de lazer da nossa agenda cultural. Sábado, 1º de julho, no ar, o Band Cidade. Olá, muito boa noite para você. Roger Abdelmaci está de volta à penitenciária Dr. José Augusto Salgado, a P2 de Tremembé. A Justiça concedeu ontem liminar para que ele retornasse ao presídio imediatamente. O ex-médico estava há uma semana em casa na zona oeste da capital paulista, onde cumpria a pena domiciliar. Roger Abdelmaci chegou por volta do 12h30 a P2 de Tremembé, escoltado por 2 carros de polícia. Ele deixou o condomínio onde estava com a mulher, na capital, hoje às 6h30 da manhã. Ele era monitorado por uma tornozeleira eletrônica. Assim que saiu de casa, Abdelmaci foi levado ao IML em São Paulo, onde passou por exame de corpo de delito. O ex-médico teve a prisão domiciliar revogada após o Tribunal de Justiça atender ontem ao pedido do Ministério Público de Taubaté. Para o promotor Luiz Marcelo Negrini, o réu não cumpriu pena suficiente para obter o benefício. A progressão da pena foi concedida na última semana pela juíza Sueli Zeraich. Abdelmaci estava preso desde 2014 e passou o último mês internado no hospital de Taubaté com problemas de saúde. O ex-médico foi condenado a 181 anos de prisão por estuprar 37 mulheres que eram pacientes dele. A defesa vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que Abdelmaci está doente e precisa de cuidados especiais em casa. Falta de lucidez, ele esquece das coisas, ele esquece nome, está com dificuldade em relação ao horário. Isso é o que o neurologista falou de estado confusional, que já é um início de demência. Considero certa a soltura do Dr. Roger. A decisão não deve tardar para sair, o mais tardar na segunda-feira. É um assunto polêmico, né, que tem repercutido aí nacionalmente. Sobre esse assunto, a gente recebe aqui no estúdio o promotor da primeira vara de execuções penais, Luiz Marcelo Negrini. Muito obrigada pela presença do senhor, viu, doutor? O prazer é nosso. Boa noite. Boa noite. Bom, a gente viu aí o advogado, né, de defesa dizendo que vai recorrer e que espera, inclusive, que a decisão seja tomada até com uma certa urgência. Isso pode acontecer realmente, doutor? A possibilidade jurídica há. Nós não acreditamos que isso vá acontecer, tendo em vista a situação fática do processo. Essa liminar foi concedida na sexta-feira, com base em elementos que estão no processo que mostram que realmente não há necessidade dessa prisão permanecer. Então, eu acho muito difícil que isso seja revertido logo na segunda-feira, como a defesa está sustentando. O senhor entrou com um recurso e um mandado de segurança, né? Eu gostaria que o senhor explicasse realmente em que o senhor se baseou no laudo técnico, da perícia, né? Eu gostaria que o senhor falasse e comentasse sobre isso. O que é importante nesse caso, para que seja concedida essa prisão domiciliar, é uma prova categórica e inequívoca de que a unidade não tem condição de tratá-lo no interior. Pelo laudo pericial que foi colhido e outros elementos que nós temos nos autos, não há essa certeza
necessária para que esse benefício tenha sido concedido. Esse é o nosso ponto de vista. Nós entendemos pelo laudo pericial, depoimentos de testemunhas, que inclusive até o próprio estado dele de ter se agravado nos últimos tempos de uma forma bastante severa pode ter sido provocado voluntariamente. Por quê, doutor? Porque, na verdade, segundo o laudo pericial, o tratamento adequado para ele é apenas um tratamento medicamentoso, ou seja, através de remédios. Não precisaria de uma intervenção cirúrgica? Não, nenhum aparelho, não, nada. Simplesmente ministrar os remédios adequados que seria o suficiente. E nós temos, inclusive, depoimentos no processo que mostram que ele não estava tomando medicação. Não é? Então, esse estado no qual ele se encontrava, essa piora que ele teve repentina em pouco tempo, pode se dar justamente a uma voluntária não ingestão dessa medicação, para que o quadro piorasse e justificasse a prisão domiciliar. Então isso configura no indício que ele poderia, então, abrir mão de tomar o remédio para piorar o estado de saúde, para poder requerer a prisão domiciliar. Exatamente, porque o próprio laudo pericial que foi realizado constatou que realmente ele possui doenças como outros presos, outros sentenciados também apresentam. Mas não há essa necessidade dele ser privilegiado, de haver, especificamente no caso dele, essa concessão em detrimento de outros presos que também apresentam doenças até mais sérias e mais graves do que ele. E aí pode até abrir um precedente, doutor? Pode, porque um outro sentenciado que esteja numa situação como essa ou mais grave pode pleitear o mesmo benefício. E esse benefício ele tem que ser aplicado somente para casos específicos de extrema necessidade, sob pena de se abrir um precedente e de vários detentos terem a mesma intenção. Tá. Quais seriam os problemas de saúde que ele tem? O problema mais sério que ele apresenta é um problema de coração, uma doença coronariana. Obviamente que esse problema no coração acaba desencadeando outros problemas também, não é? Insuficiência respiratória, um problema de diurese, mas são todos problemas que são controlados através da medicação correta, não é? Nós temos detentos hoje no sistema prisional que possuem moléstias muito mais graves, como câncer, HIV, tuberculose, que também, se não forem tratados, também podem chegar nessa mesma situação. E a unidade prisional, em momento algum, deixou de tratá-lo de forma adequada. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Consta isso no processo de que ele recebeu tratamento adequado ali dentro? Sim, a unidade ela tem uma certa limitação com relação ao tratamento, mas é justamente por isso a gente pôde ver com bastante clareza no caso dele, que ele foi trazido ao hospital todas as vezes em que foi necessário. Ou seja, o Estado não deixou de cumprir com a sua tarefa e a sua missão em momentos que era crítico, de trazê-lo e levá-lo até o hospital para que ele fosse prontamente atendido. E o senhor usou o mesmo laudo que a Justiça utilizou para conceder o benefício? Exatamente. Na verdade, nós utilizamos esse laudo com uma ótica diferente e também de outros documentos que estão na execução do sentenciado que revelam que não há essa necessidade premente dele ir para casa. Tá certo. Doutor, eu vou fazer uma pausa rapidinho. A gente vai continuar aqui conversando com o doutor Marcelo Negrini. No próximo bloco, a gente então continua essa entrevista, porque é um assunto que tem rendido bastante discussão, uma polêmica. Então não sai daí, Band Cidade volta já já.